Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Israel. Com o Salmo 24, nós saudamos aos nossos amados irmãos através da melhor 106.1, na cidade de Ourinho, São Paulo. Esperamos começar a programação de uma maneira alegre, feliz, virtuosa, e que todos os nossos ouvintes, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, irmãos de outras denominações, irmãs e assim por diante, sejam abençoados poderosamente no decorrer da programação. Nós paramos por um tempo, mas Deus nos deu outro meio. Nós não pedimos dinheiro, então quando temos como fazer as programações, voltamos. Quando não temos, paramos. Então paramos por um tempo, agora vamos voltar por mais um tempo, se Deus quiser. Deus abençoe o irmão Gustavo na técnica de som, sempre ajudando, sempre trabalhando. Deus abençoe a todos os programadores da rádio A Melhor. E Deus abençoe todos quantos em Ourinhos, região, cidades circunvizinhas, estão sintonizadas com a rádio. Vamos ouvir um lindo hino, Ele Atende. Oferecemos a todos os irmãos e ouvintes, e a irmão Gustavo em particular. Se você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada, um abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso. Quem sintonizar a melodia vai ouvir ela ou não? Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chame Jesus. Se seus olhos perderam a alma, chame Jesus. Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atendeu. Você não esquece o fundo musical, tá? Ele atende. Vou pegar uma água. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus.
você precisar de um amigo, chame Jesus. Vamos aos nossos avisos. Pastor João Luiz Massola, na cidade de Avaré, está na rua Francisco Gurgel Bismel, número 450, Vila Martins 3. Os cultos são aos domingos, às 18 horas. Avaré, Rua Francisco Gurgel Bismel, 450, Vila Martins 3, cultos aos domingos, às 18 horas. Ele está também na cidade de Piraju, na Avenida Humberto Martignoni, 1265, cultos sábados, todos os sábados, viu? Às 19 horas e 30 minutos. Todos são convidados. Deus abençoe, querido pastor João Luiz Massola, companheiro de 35 a 36 anos, aproximadamente. Deus abençoe minha esposa, que está sintonizada, minha filha lá em Jeffersonville, na América do Norte, irmão Fábio, Brainha, Larissa, Fabinho, esposa, enfim, todos que estão sintonizados, irmãos de Jacarezinho, Rosângela, família, Deus os abençoe. E aqueles de Ourinhos também que conosco congregam, Deus os abençoe poderosamente, não é? Nós desejamos continuar pregando a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intuição, é sempre pregar a palavra de Deus. E de todas as coisas que nós fazemos, né, é bom orar, é bom cantar, é bom louvar, assim por diante, mas ouvir a palavra de Deus é uma coisa importantíssima, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você sabe que em Coríntios Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas eu gostaria de começar dizendo sobre um pai americano. Ele tinha alguns filhos, e um dos seus filhos foi atingido por difteria, é uma doença mortal, fatal. E ele desejou entregar o menino nas mãos de Deus. O que acontecesse, ele não levaria na medicina. Ele resolveu assim, tá bem, você pensa, ele é errado, mas ele estava confiante em Deus. Então ele deixou o menino em casa com difteria, entre a vida e a morte, e alguém soube, deu parte dele, levaram o caso a um juiz, e o juiz ia assinar a prisão dele e a deportação da criança para um hospital para o tratamento de difteria. Acontece que o juiz, quando foi assinar o papel, ele ouviu uma voz dizendo: não assine este papel. E ele temeu, ele teve medo. E ele disse à pessoa que trazia o papel: traga-me outro dia, hoje eu não vou assinar esse papel. Mas a lei, procurando um juiz de paz, este juiz de paz assinou o pedido de prisão do pai e o levar da criança para o hospital. Quando o pai soube que vinha vindo a lei para invadir a sua casa, pegar o seu filho e levá-lo para a medicina e prendê-lo, ele pegou o menino no colo e começou a orar dizendo: Deus, eu não vou entregar meu filho. E o senhor sabe que eu não quero confusão. Ele era um americano, americano tem sangue quente. Eu tenho dito que os americanos têm 400 milhões de armas espalhados entre o povo americano. E ele tinha armas e ele disse: eu não quero
formar um tiroteio. Eu não quero fazer isto. Leve a criança. Descansa, meu menininho. E quando ele estava orando deste jeito, o menininho entre a vida e a morte disse: papai, estou com fome. Ele desceu a criança do colo, a criança foi se alimentar e logo estava jogando bola com os demais. E quando a lei chegou para aprisioná-lo, ele diz: vocês vieram buscar o menino com difteria? Sim, e prendê-lo. Ele diz: vá ali no quintal, estão todos jogando bola. Ache o menino que tem difteria e leva. Eles não puderam prendê-lo e nem levar o menino, porque Deus curou o menino através daquela fé firme, aquela fé convicta que tinha este pai cristão. E esse juiz que não assinou o papel converteu-se ao cristianismo e tornou-se um pregador. Pois bem, querido, a gente disse que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós vamos iniciar nossas programações falando sobre 3 classes de crente. Sim, uma tipificada em Pedro, o verdadeiro crente, embora falho, vocês sabem, mas um verdadeiro crente, amava o Senhor. O outro grupo, tipificado em Judas Iscariotes, o manufaturado. E o terceiro grupo, manifestado nos 70, que são os incrédulos. O verdadeiro muitas vezes falha, mas, como diz a Bíblia, o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, mesmo Pedro cometendo todas as fraquezas que cometeu e coisas tais, ele amava o Senhor e era um verdadeiro cristão. Já Judas, simbolizado no manufaturado, esperava um momento, desde que Jesus disse que ele era um demônio. Jesus declarou que Judas era um diabo. Ele nasceu para isso, ele cresceu para isso. E os 70, os incrédulos, que quando Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, eles disseram: esse homem é um canibal, vamos voltar às nossas religiões, às nossas práticas religiosas. E foi embora 70 discípulos de uma vez. Ficou apenas 12. E quando Jesus estava ali com os 12, ele disse: não quereis vós também retirar ou ir embora? E Pedro, tomando a palavra, disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus disse: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo, falando de Judas Iscariotes. Mas vamos falar primeiro da classe verdadeira, baseado em Pedro. Eu tenho muitas vezes feito a declaração e eu pensei, bem simplesmente, crerei que eu pregarei sobre isto uma vez. Esta tarde eu pensei isto. O primeiro são os crentes, depois manufaturados, depois os incrédulos. Agora, isso é realmente, vocês, é um tema, porém, tão certo como nós sentamos aqui, esta noite, esse grupo está sempre reunido. Quer dizer, onde houver o sobrenatural sendo anunciado e pregado, as 3 classes de crentes estarão juntas. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo. E sempre os temos encontrado e provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor para o arrebatamento. E eu quero que nós, esta
noite imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo desses 3 grupos, vejamos em que grupo estamos. Eu disse à minha esposa, nós vamos nos examinar para ver aonde que nos identificamos, se com o manufaturado, se com os incrédulos ou se com os verdadeiros. Agora, lembre-se, estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente essa noite em toda parte, as paredes e os corredores, mas também estou falando para o mundo em todas as direções, porque ele sabia. Deus disse a ele, armazena alimento em Jeffersonville, porque se espalhará pelo mundo. Esse alimento é, claro, a palavra de Deus. Vem em todas as diferentes partes do mundo, essas fitas circulam completamente, ministério das fitas, né? Tanto lidas, como pregadas, como traduzidas. Agora, eu desejo falar de 3 tipos diferentes de crentes. Agora, lembre-se, crentes. Meu tema é crentes. Um deles é o verdadeiro crente. O seguinte é um crente manufaturado. E o seguinte é um incrédulo. Vê? Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaria de falar é o crente. Por quê? Eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crer como os discípulos creram aqui. Nós vamos usar essa leitura da Escritura como exemplo. Agora, os primeiros são crentes, crentes genuínos, e a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo. Veja, crentes, agora, vocês notaram esta grande declaração que este crente fez, Pedro? Ora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta da maneira do mundo ser esperto, inteligente, né, e coisas tais. Ele não tem que ser uma pessoa educada da maneira que essas pessoas procuram dizer que você tem que ser. Porém, você não tem, este homem que fez essa declaração, a própria Bíblia diz que ele era tanto ignorante como iletrado, era um pescador, né, ouvintes? Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente, nem tanto Deus deu as chaves do reino dos céus para ele, que é a revelação da palavra. Quando Jesus interrogou, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Mas quando ele quis saber deles, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem tu revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então a revelação não vem propriamente de uma pessoa erudita, educada, formada em PhD, LLD, cheia de teologia, cheia de educação pessoal, inteligente, não. Ela pode vir uma lavadora de roupa, ela pode vir um pedreiro, um mecânico, um carpinteiro. Ela veio a Noé, carpinteiro. A maior revelação daquele tempo veio a um carpinteiro. Foi que Deus ia destruir a terra com um dilúvio, mas Deus revelou a Noé para construir uma arca. Noé não duvidou, embora tendo problema com seus familiares que duvidavam. Ele fez a arca, levou 3 gerações, 120 anos, construindo e anunciando que Deus enviaria um dilúvio. E ele foi tido como um homem justo, como um homem crente, como um homem que creu em Deus. Deus deu-lhe, vamos dizer, a planta da construção da arca, 3 andares e assim por diante, tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura.
E ele fez conforme a palavra de Deus e aquilo funcionou. Aquilo verdadeiramente funcionou. Conta-nos que um homem batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele deixou o batismo em nome do Senhor Jesus e foi ser batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E antes que ele fizesse isso, ele teve uma visão que ele estava desmoronando todinho uma casa construída. E isso era bem ele deixar o batismo em nome do Senhor Jesus e ser batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E o que acontece? Ele não entendeu, ele não discerniu que ele estava destruindo aquilo que ele construiu. E vocês sabem, na hora que ele desceu o tanque batismal e o pregador invocou os títulos de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma bola de fogo saiu do seu peito e foi-se embora. Ali ele deixou a palavra, ali ele deixou a verdade. Eu sempre explico pelas Escrituras, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é o que Deus é. Esses dias orei queixando-me a Deus, aqui no púlpito da Josefina, dizendo, Deus, estou há 38 anos, 86, 14 com 24, 38 anos desta vila, e nunca batizei ninguém desta vila, assim, não quero tocar trombeta, não devo nada a ninguém, não brigo com ninguém, sou quieto na minha casa, tenho amizade, não desfaço de ninguém. Eu disse, nunca ganhei, papai, uma família desse bairro, morando aqui há 40 anos, pois não é que minha esposa convidou um chamado irmão Walter e a sua esposa, né? E eles vieram ao culto, assistiram o primeiro culto, amaram ouvir a palavra. Então o que eles fizeram? Falaram, nós não sairemos mais desta igreja. E o que aconteceu? Eles foram batizados no rio Paranapanema, há uns 21 dias aproximadamente, e hoje estão congregando conosco e tomando a Santa Ceia do Senhor e lavando os pés. Quer dizer que Deus respondeu o meu pedido, depois de 38 anos. Então a gente não pode desanimar, a gente tem que sempre estar animado, sabendo que um dia, né, a nossa fé vai atingir alguém, pela graça e misericórdia de Deus, vai atingir alguma pessoa, vamos chegar a alguém. Por isso resolvemos voltar à programação, esforçar-nos, e só fazemos se podemos mesmo, porque se não pudermos, nós não fazemos, porque não gostamos de ficar devendo, certo? Uma vez um mensageiro fez um grande avivamento numa cidade, e as ofertas, as contribuições não deram para pagar o lugar, a estadia, os dias que eles pregaram. Sabe o que eles fizeram? Estavam aproximadamente, creio que 8 homens, eles se ajuntaram e foram tirar milho da lavoura, ganhar o dinheirinho da lavoura do milho para pagar naquela cidade e não sair devendo ali para não dar mau testemunho do evangelho. Porque as pessoas não estão olhando o quanto nós falamos que somos crentes, que somos isto, que somos aquilo, que pertencemos a essa ala, aquela ala, aquela... As pessoas estão olhando para o testemunho, não é verdade? As pessoas estão olhando para a vida da gente, não é dizer eu sou crente, ter uma Bíblia debaixo do braço, pôr um paletó, uma gravata, um instrumento debaixo, ir para a igreja e depois fazer tudo errado, dar mau testemunho, prostituir, adulterar, mentir, enganar o próximo e fazer coisas desse caráter. Então, não é o que falamos que somos, é o que somos realmente que as pessoas
estão olhando. Isso não é importante? Isso é para o verdadeiro crente. Então, veja uma coisa. A Bíblia diz que ele era um tanto ignorante, como iletrado. Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. No livro de Isaías 35, me parece que é o versículo 8, se não me falha a memória, diz, haverá um alto caminho. Não é um caminho baixo, não, porque a Bíblia diz o caminho do justo é para cima, para que ele se livre do inferno que está aqui embaixo. Então Isaías disse, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Ouvintes, nós estamos vivendo uma hora que a Bíblia diz, quem é santo, seja santo ainda, quem é justo, seja justo ainda, mas quem é imundo, seja mais imundo ainda. É verdade. Vocês sabem que a Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Verdade? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o Estado cujo Deus é o Senhor. Onde as pessoas se dobram, se humilham, onde as pessoas reverenciam, adoram e temem o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Agora vocês notaram esta grande declaração que este crente fez, Pedro? Agora o crente não tem que ser uma pessoa esperta da maneira que o mundo é ser esperto. Ele não tem que ser uma pessoa educada da maneira que essas pessoas procuram dizer que você tem que ser, porém, você não tem. Este homem que fez a declaração, a própria Bíblia diz que ele era iletrado. Eu estava falando com um dos diáconos nesta tarde, enquanto falavam sobre as pontes se estendendo para o outro lado, e esta nova, eu disse, há muitas expansões que atravessaram extensões de água, braços de rio hoje, eu disse. Porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o caminho do rei. Vocês sabiam que Enoque, o sétimo, depois de Adão, subiu por este caminho que é Cristo? Ele andou 300 anos com Deus, foi agradável aos olhos de Deus, como nós temos que ser agradáveis em palavras, em atitudes, em comportamento, em maneiras, em gestos. Sim, ele foi tão agradável a Deus, que Deus para si o tomou, o levou embora. E diz que quando ele ia subindo, a família, papai, Enoque, para onde o senhor está indo? Ele dizia, eu estou indo para o caminho alto, o caminho do rei. Se foi, e não foi encontrado mais. E você sabe como Enoque é o sétimo depois do primeiro Adão? Nós da era de Laodiceia somos os sétimos depois do segundo Adão. O primeiro Adão foi carnal. O segundo Adão é espiritual. O primeiro Adão caiu. O segundo Adão venceu. Subiu. Foi assunto aos céus. Está à destra da majestade, intercedendo por nós. Por isso João diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, temos um advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Você sabia que bebê não vai para o inferno? Se ele morre um bebê, ele não tem consciência de pecado, não importa no ato mais sujo que ele nasceu. O sangue de Jesus Cristo
O Cordeiro bendito de Deus é poderoso para perdoar o pecado, porque a Bíblia diz que nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, Davi disse, mas o sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, é tão poderoso, é tão eficaz, que a criancinha morrendo, ela não vai para os infernos, ela não vai para a perdição. Tanto é que Davi, quando adulterou com Betseba, e Deus levou a criança, Davi disse, ele não pode voltar a mim, mas eu me irei a ele, mostrando que crianças vão para os céus, como disse Jesus, deixar vir a mim os pequenininhos e não os pensais, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É o reino de Deus. Vejam, as criancinhas são salvas. Todos esses pais e mães irresponsáveis matam seus filhinhos, se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. Mas a criança não. A criança é salva por causa do poderio do sangue de Jesus Cristo. Você sabe, no velho pacto, um filho de prostituição, um filho fora do casamento, não entrava no arraial, não entrava na salvação. Mas aí um irmão que teve esse tipo de vida, ele chegou ao mensageiro e disse, eu temo pela minha vida porque sou filho espúrio, nasci de pais não casados, e a Bíblia diz que não se entra até a terceira e quarta geração em coisas tais. O profeta de Deus assinou de punho próprio no fim desta pergunta, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, é poderoso para apagar esse pecado. Então você, filho espúrio, filha espúria, se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o sangue eficaz, poderoso, carmesim dele, pode apagar o seu pecado, pode te perdoar e te dar vida eterna, como perdoou Pedro, quando negou e praguejou, dizendo que não conhecia Jesus. E ele voltou à pesca, porque ele era um profissional de pescaria. Desanimado agora da vida espiritual, ele volta. Mas depois da ressurreição, depois de uma pesca, eles estão assando peixe, Jesus aparece ressurreto. E olha para todos eles e diz, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Se apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros, que são os jovens, que são os mais novos, os moços, as moças, que se deve um tremendo respeito pela vida deles, que se deve um respeito profundo pelas moças da congregação, pelas virgens, pelos moços. Por isso o profeta condenou a pedofilia. Ele condenou homens que procuram mulheres na igreja, moças, moços para atos pecaminosos. Ele diz, tais homens têm que ser excomungados da igreja, tirados para fora, expulsos imediatamente. Ele não aprovou adultério, prostituição, pedofilia, lesbianismo e coisas tais que hoje tem na face da terra, e pessoas em nome de cristianismo com essas práticas. Isso é horrível aos olhos de Deus. A Bíblia diz que eles trariam o juízo sobre si pelos atos pecaminosos, porque Deus os entregou as suas vãs maneiras de viver para colherem o que eles fazem. Então, queridos e amados, o imundo não passará por esse caminho, mas será para os caminhantes, até mesmo os loucos. Diz a Bíblia, não errarão este caminho. Eu conheci demente, eu conheci pessoa débil mental que é batizada em nome do Senhor Jesus, que lava os pés, toma a Santa Ceia,
não entende nada, mas entende a palavra. Glorifica a palavra. Já vi loucos falarem línguas estranhas, glorificarem o Senhor. Já vi cegos cantando sem ler. É poder tremendo, poder pentecostal verdadeiro. Esses dias um pastor disparou em línguas no encontro de ministros, outro disparou em interpretação. É isso. Se tem línguas, tem que ter interpretação. Se tem profecia, temos que esperar o acontecido, porque Deus não mente. Deus não pode fazer coisas, Ele não pode errar, Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. Haverá um alto caminho, oh meu Deus dos céus. Deixa eu pegar Isaías 35 aqui, porque isso aqui é tremendo demais. Isaías capítulo 35, o versículo 8, se não me falha a memória. Ajuda-me, Deus, a encontrar aqui rapidamente. Isaías 35, versículo 8. Como é difícil de achar na hora que a gente quer, hein? Vamos lá. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías 33, 34, Isaías 35, se não me engano, versículo 8. Sim. E ali haverá uma estrada, um caminho, ou uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, segui a paz com todos. Posso ter paz com feiticeiro, com macumbeiro, com espírita, com católico, com evangélico, com qualquer tipo de pessoa. Só que eu não vou fazer o que ela faz, é claro, né? Mas eu posso ter paz com ela. Eu posso cumprimentá-la, eu posso amá-la, eu posso orar por ela. Não é porque eu chego perto de um fumante que eu vou fumar. Não é porque eu passeio, às vezes, um alcoólatra passeia comigo que eu vou beber com ele. Não. Mas desfazer dele, não. Dizer que eu sou melhor e que ele é pior, não. Eu posso dizer para ele, o Deus que me salvou, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que mudou o meu viver, o Deus que me santificou, me consagrou para si, corpo, alma e espírito. É o mesmo Deus que pode fazer por você. Basta você desejar. Você quer deixar o álcool? Eu já batizei vários que deixou a maconha, o crack, a pedra, o tráfico, o álcool, o cigarro. Eu batizei um, 48 anos fumando depois do batismo. Nunca mais fumou, morreu em Cristo, partiu em Cristo. Nunca mais pôs cigarro na boca. Eu batizei um macumbeiro que abria porta de cemitério com reza. Depois que eu batizei, ele nunca mais abriu porta. Mas ele foi numa porta aberta, chamada Igrejinha Evangélica Cristã de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ali congregou comigo, e eu levei 35 anos ao lado dele para ele partir em Cristo Jesus Nosso Senhor, desejando ir para o outro lado do que ficar aqui. Ele chamava Lázaro Cordeiro. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é glorioso. Esse Deus faz coisas impressionantes. Ele se esconde dos sábios e entendidos e se revela ao Pedro pescador. Ele não se revelou a Caifás, a Anás, ao sumo sacerdote. Diz a Bíblia que a palavra veio a João Batista no deserto, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote. Veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. E a palavra de Deus pode ir nesse deserto da sua vida, frustrada, envergonhada, caída, deturpada, pecaminosa, cheia de vícios errados. Deus pode atingir esse deserto, te tirar desse deserto e te pôr num Hades cheio de água, cheio de árvores de descanso, pois Ele é a árvore da vida. Oh, grande Deus, que coisa maravilhosa. A primeira programação que estamos fazendo, e eu já sinto a bendita graça de Deus. Eu gosto dessa emissora, a melhor 106.1, a emissora da paz. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto a presença de Deus. Aleluia!
Que Deus cure os enfermos nesse momento. Que Deus visite as cadeias, os hospitais, as macas, as cadeiras de rodas. Deus tire a muleta dos seus braços. Oh, Deus te levante no poder da sua ressurreição. Deus te cure da AIDS. Deus te cure do câncer, da paralisia, da epilepsia. Satanás, deixe as pessoas em nome do Senhor Jesus. Liberta, meu Deus. Liberta, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja exaltado e conhecido cada dia mais, porque a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, embaixo da terra, eu posso dizer, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual a igreja pode ser salva. Você só pode ser salvo pelo nome do Senhor Jesus. Nenhum outro nome pode te salvar. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Ô Pedro, meu irmão, que felicidade que ele teve quando Jesus chamou-lhe dizendo: deixe as redes, vem e segue-me, e eu te farei pescadores de homens. Eu quero pescar mais almas, cheguei aos 71, mas ainda dá tempo de chamar mais almas. Não para mim, não para a igreja, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não existe uma melhor alegria quando nos reunimos. Domingo na escola dominical eu disse, quando nos reunimos é como uma família sentada numa grande mesa e o pai de família servindo alimento, que é Deus, servindo alimento espiritual em seu devido tempo. Oh, meus amados, que tempo nojento, que tempo imundo, que tempo de decadência moral, decadência espiritual, decadência física. Ah, quanta imoralidade, quanta sujeira, quanto pecado. E depois reclamam do juízo cair. Vai continuar caindo. Ou a humanidade se arrepende e prostra diante de Deus, ou o juízo continua caindo na face da terra. Não diz a Bíblia, em Malaquias 4, ora, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os ímpios e que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Uma geração ímpia, nem a lavoura deles é abençoada por Deus. Deus nos chama ao arrependimento. As portas da graça ainda estão abertas. O evangelho ainda pode ser proclamado. A hora que não puder ser mais proclamado, que aconteça o que acontecer conosco. Estamos nas mãos de Deus. A Bíblia diz para não temer quem mata a carne, mas quem mata o corpo e lança a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus. Uma vez não chegaram a Pedro e diz: já não falamos que é para parar de falar nesse nome? Pedro diz: julgai entre vós mesmos, é lícito agradar a Deus ou aos homens? Nós não estamos na terra para agradar homens, igreja. Estamos na terra para agradar a Deus, nosso Pai. Mas nesse momento nós vamos ouvir mais um hino, né? Casinha Velha. E já estamos quase no final da nossa programação, temos alguns minutos ainda, mas queremos, né, ouvir o Casinha Velha. Eu gosto desse hino, vamos ouvir. Ô filho, uma aguinha para mim, por favor. Estou com a coluna ruim para levantar. Dá travada, mas eu vou levantar. Pega aqui. Pode deixar. Casinha Velha. Tá, eu vou pôr aqui, só um minutinho. Casinha Velha com... É o... Como é que chama aquele cantor antigo? Eu achei com Marisete Nilda. Casinha Velha? É bonitinho? Ah, põe. Não sei se não... Marisete Nilza, põe, pode pôr. Isso.
Até 55, filho, é? Isso, Tá. pastor. Isso, Léo. Tá, tá. Pela manhã eu acordo bem cedinho, Pego a Bíblia e também meu violão. no horizonte o sol vem despontando, ouço pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão. É domingo, dia a dia adoração, e eu pelo caminho cantarolando uma canção. Quando da igreja vou me aproximando, ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda unção. Igreja simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como Antigamente, que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, aventura de esteira. feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito nesse mundo, onde tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha Próximo programa é do Moinácio. Música evangélica. mas minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda. Casinha humilde, só saudade que estou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita Tá de baú e capim. Pode ter algo mais bonito nesse mundo, onde tenho amor profundo e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda. Casinha humilde, só saudade que restou. Casinha velha, sem calçada e sem... Muito bem, queridos irmãos e ouvintes, nós paramos aqui em Isaías, capítulo 35, versículo 8. Na próxima programação, quarta-feira, nós vamos um tempo falando das 3 classes de crente, tá bom? E você vai se identificando em que classe você está. Mais uma vez, dando nossos endereços: Pastor João Luiz Massola, Avaré, Rua Francisco Gurgel Bismel, 450, Vila Martins 3. Cultos aos domingos, às 18 horas. Na cidade de Piraju, ele está na Vida Humberto Martignoni, número 1265, cultos aos sábados às 19 horas. E Ourinhos, estamos aqui na rua Manuel Pessoa, 46, no Jardim Josefina. Amanhã teremos culto de oração, às vezes pregação, louvores de oração, e todos os domingos às 9 horas da manhã. Quinta manhã começa às 19 horas o culto. E aos segundos domingos de todo mês nós temos a Santa Ceia do Senhor. Tá bem? Meus queridos, que Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Esperamos que quarta-feira nos ouçam novamente.
Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho, do amor de Cristo, falar as verdades bíblicas e esperamos que seu coração se encha de alegria e de paz, tá bom? Então, se Deus quiser, até quarta-feira próxima. Agora certamente já está por aí o evangelista, pregador, guerreiro, irmão Inácio J.B. Filho, pela melhor 106.1, com o programa musical evangélico. Sejam todos abençoados, edificados e ajudados do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, irmão Gustavo. Senhor te abençoe. Nós despedimos desejando que a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Deus os abençoe.